Hello! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criando e Cativando. Eu sou a Ellen Joyce e hoje nós vamos falar de uma sequência que é sensacional. Mas antes, lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos e resenhas incríveis aqui do canal. Gente, lembrando que esse vídeo pode conter spoilers do livro Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas e talvez um pouco dos outros livros da série. Então, se você não quiser spoilers, corre aqui no canal do Criando e Cativando para conferir outros vídeos de resenhas de livros incríveis, dicas do criando, dicas de escrita e muito mais. E chegamos ao segundo livro da série Instrumentos Mortais. Escrito por Cassandra Clare, Cidade das Cinzas continua a contar a história dos Caçadores de Sombras e sua luta contra Valentim, o pai de Clary, e do Jace. Eu ainda não me conformo com essa situação. E o nosso casal protagonista também não, mas eles estão agindo como irmãos e os sentimentos continuam lá, porque não dá pra ligar e desligar assim do nada, né? E nessa de evoluir e seguir em frente, Clary e Simon começam a namorar. Gente, olha, eu amo Simon. O Simon, ele é tipo aquele personagem essencial, necessário e faz parte. Mas ele e a Clary já é outra coisa. Talvez, se fosse um filme da Marvel, então seria em outra terra, era totalmente possível, os dois deveriam ficar juntos, mas tem o Jace. O Simon é tipo o Jacob, eu amo ele, eu amo mais o Jacob do que o Simon, mas é nesse nível, porém não com a protagonista, não generalizando, né, tem gente que pode preferir o Simon com a Clary, normal. Eu prefiro a Clary com o Jace, porque como eu já disse, eles não são irmãos de verdade, mas eles não sabem disso. Mas enfim, ele e a Clary começam a namorar, o Jace detesta isso. Se o Jace detestava o Simon antes, agora... Porém, eles não podem fazer nada, né? Depois dos acontecimentos do primeiro livro, os pais do Alec e da Isabelle voltam para o instituto. Então a Marise e o Robert Lightwood, eles estão de volta, a Marise chega primeiro. E aí a Marise, ela está estranha com o Jace, e ela pede para conversar com ele. E aí ela fala porque ela não acredita que o Jace não sabia que ele não era filho do Michael Wayland. Ela achou que o Jace sabia que era filho do Valentim e escondeu isso dela. Então ela fica, tipo, receosa, cria, tipo, uma barreira entre ela e o Jace. E o Jace fica muito chateado, ele fica muito triste, tadinho. Porque o Jace chegou para os Lightwood quando ele tinha 10 anos. Então, para todos os efeitos, a Marise é a mãe dele. Ela criou ele como ela criou a Isabelle e o Alec e o Max, que é o filho mais novo dos Lightwood. Aí, quando ela fala pro Jace que ela não acredita nele, que ela sempre achou que ele soube que era filho do Valentim, ele fica muito chateado. O motivo dela fazer isso é porque no passado ela era super amiga do Valentim e ele traiu ela, né? Ele fez tudo isso que ele está fazendo ainda. Então ele decepcionou muito ela. Tanto que no final ela até fala pro Jace que o Jace foi a primeira pessoa que ela amou de fora da família depois de tudo que aconteceu com o Valentim. Então ela não quer se magoar novamente. O que não justifica, porque ela que criou o Jace, então ela teria que saber, ela teria que conhecer o coração dele. Aí ela faz o que? Ela fala, acho que é melhor você sair por um tempo do instituto. E aí o Jace, tadinho, gente, ele fica muito triste. Aí ele vai pra um bar que tem lobisomens. E lá ele fica provocando um dos lobisomens, quer arrumar briga, quer brigar a todo custo. Aí o Luke chega e o Luke vai proteger o Jace, vai falar, porque ele sabe que o Jace não é de ficar arrumando briga à toa. Ele é arrogante, ele é insolente, mas ele é uma pessoa certa, ele tem bom coração. Aí o Luke leva o Jace lá, aí o Luke leva a Clary. E aí a Clary chega com o Simon, Jace não quer falar com o Simon. Aí o Jace e a Clary, ele conta pra Clary e pro Luke o que aconteceu. Clary, Luke e Jace voltam para o instituto para falar com a Marise. Aí a Marise fala que ela mandou o Jace ir embora, por quê? Porque a Inquisidora, ela está chegando. Agora, só pelo nome já dá pra perceber o tipo de personagem, né? A Inquisidora, ela chama Imogen Hirondale e ela é tipo a Justiça da Clave. Então, a Clave é o governo dos Caçadores de Sombras. E ela tá vindo pra interrogar o Jace. Por quê? Todo mundo acha que o Jace estava mentindo, achando que sabia que era filho do Valentim. E ainda mais depois que ele passou um tempo com o Valentim lá no primeiro livro, todo mundo tá achando que ele é um espião. Aí ela vai pegar a espada, que é um dos instrumentos mortais que fica guardado na Cidade do Silêncio. Não, na Cidade dos Ossos com os Irmãos do Silêncio. E ela vai pegar essa espada para fazer o Jace confessar. Aliás, ela vai pegar essa espada para interrogar o Jace. E aí, se o Jace mentir, ele pode ser banido de ser um caçador de sombra. Ele vira um humano comum. E esse é o medo da Marise, porque a Marise acha que o Jace tá mentindo. E aí, quando a Inquisidora chegasse, ela não queria que o Jace estivesse lá. A Marise não queria que o Jace estivesse lá, mesmo que isso acarretasse alguma
alguma punição pra ela e pro Robert. Mas Jace fala que ele vai fazer o interrogatório porque ele sabe que ele não tá mentindo. Ele fica no instituto, Luke e Claire vão embora. E aí a Inquisidora chega. E ela é intensa, viu? E o Jace, a gente sabe que o Jace, ele é insolente. Ele não leva desaforo pra casa. Então, a Imogen já chega tretando com ele, já chega, tipo, falando mal dele. E o Jace, meu, ele não concorda com o Valentim. Ele não tem culpa do Valentim ser o pai dele. E aí ele responde. E ele, sabe, daquele jeitinho, tipo, sarcástico, é o Jace. A Imogen fica ainda mais pé da vida e faz o quê? Fala pro Jace, ó, você vai passar uma noite lá na Cidade dos Ossos, que é onde, na prisão da Cidade dos Ossos, que é onde ficam os Irmãos do Silêncio, e aí tem essa prisão que ficam os piores criminosos do mundo do Caçadores de Sombras. Meio da noite, madrugada, paralelo. A Claire e o Simon, eles estão, tipo, nessa nova fase de relacionamento, então eles estão dando uns beijos e tal. E aí o Jace tá na Cidade do Silêncio, na Cidade dos Ossos. O que acontece? Os Irmãos do Silêncio, eles são esses caçadores de sombras que eles escolheram não mais falar e não mais, se eu não me engano, ver também, ou eles veem, eu não lembro. Mas eles não falam, e aí eles até costuraram a boca pra não falar nunca mais, eles se comunicam pela mente. Foram eles que conseguiram dar um indício pra Clary de quem tinha feito o feitiço pra ela esquecer a memória da visão lá do primeiro livro, que foi o Magnus Bane. Então eles são muito poderosos. Pra matar eles tem que ser muito difícil. Eles morrem. Quando o Jace tá lá, eles morrem. Gente. Coitado. Esse Jace também, hein? Quem matou eles, está claro, é o Valentim. Agora o Valentim, ele está com um novo grupo de amigos, né? Que são demônios, que ele está invocando. E ele consegue controlar esses demônios com o Cálice Mortal, que é um dos instrumentos mortais. E agora ele foi buscar a espada, que é outro dos instrumentos mortais, que estava protegida pelos Irmãos do Silêncio. Então, ele faz uma visita pro Jace, aí a Clary tá lá, o Simon acabou dormindo lá no Luke, e ela tá acordada, ela recebe uma mensagem da Isabelle falando do Jace, que ele foi pra Cidade dos Ossos. Clary fica desesperada e vai até o instituto. Isabelle e Alec ficam tipo, o que você tá fazendo aqui? Por causa da Inquisidora, né? Inquisidora detesta Valentim. Aí o Jace já é filho do Valentim, a Clary tá lá também, mas ela vai. Mas a Inquisidora não vê ela. E aí, nesse tempo que ela está lá, eles recebem um chamado da Cidade dos Silêncios falando que tem um problema. E aí os três partem em busca de Jace. Chegando lá, eles veem que os Irmãos do Silêncio morreram. E aí eles vão desesperados atrás do Jace. E o Jace tá desmaiado em uma das celas, que é tipo tudo muito escuro. Mas eles têm uma pedra enfeitiçada que faz luz, enfim. E aí a Clary chega desesperada, né? Jace, nananã. E aí ela pega a Estela, porque o Luke deu a Estela que era da mãe dela pra ela. Nisso, a Jocelyn, que é a mãe dela, tá no hospital, ainda desmaiada, não acordou e ninguém sabe o que é. Aí ela pega a Estela, faz uma runa lá do nada, pá! Abre toda a cela, solta as correntes que prendiam Jace, é uma coisa, tipo, bem nova. Que runa que é essa? Ninguém sabe, porque Clary, querida, consegue criar runas, coisa que só o anjo conseguia fazer. Isso vai ser explicado lá na frente, eu não vou falar agora o que é, né? Mas, gente, eu tô até arrepiada, gente, muito incrível. Aí, ela vai no Jace, né? E aí eles têm uns momentos muito fofinhos, tipo, Jace e ela... Ai, deixa eu ver se eu acho a cena aqui pra mostrar pra vocês. Jace fala assim, vou ler pra vocês. Jace abriu os olhos. As pupilas estavam enormes, dilatadas. Talvez tivesse batido a cabeça. Fixou os olhos com um olhar de assombro, confuso. Clary, disse ele, o que você está fazendo aqui? Vim encontrar você, disse ela, porque era verdade. O rosto de Jace se contorceu. Você está mesmo aqui? Eu não estou morto, estou? Não, ela respondeu acariciando a lateral do rosto dele. Você desmaiou, só isso, e provavelmente bateu a cabeça também. Ele levantou a mão para cobrir a dela que estava em sua bochecha. Valeu a pena, disse com a voz tão baixa que ela não teve certeza sobre o que ele dissera no final. Gente, esse livro é muito bom. Tá, continuando, a gente tá até emocionada. Aí eles saem de lá, e quando eles saem, a conclave inteira está na porta se preparando para entrar. A conclave são tipo todos os caçadores de sombras da região.
E aí eles chegam, e aí todo mundo fica tipo, o que vocês estão fazendo aqui? E aí eles contam o que aconteceu, contam do Valentim. A Inquisidora tá lá no meio, ela não acredita no Jace, ela acha que o Jace ainda é um espião. E aí ela fala pro Jace que ela vai levar ele pra Clave, mas o Jace ainda precisa se recuperar, porque o Valentim estava com o demônio do medo. E aí ele não sabe, ele tá com alguma coisa disso, sabe? Algum veneno nele. E ele precisa se recuperar. Quem que eles chamam? Magnus Bane, o feiticeiro sensacional. E aí eles chamam Magnus e o Jace precisa se recuperar, então a ideia é que o Jace vá ficar um tempo com o Magnus. E aí o Magnus mantém um olho sobre o Jace. O Magnus até assinou um contrato, só que ele falou que ele modificou esse contrato para que ele pudesse levar o Jace para qualquer lugar que ele quisesse, desde que eles estivessem juntos. Aí o Jace vai lá para casa do Magnus, aí a casa do Magnus vira um novo point, né? Todo mundo vai pra lá. Porém, o Magnus, ele não fica 24 horas vigiando o Jace, até porque ele tem um foco muito mais importante, que é o Alec. Sim, Agnes, olha, Agnes. Magnus e Alec são um casal. Aliás, eles ainda não são um casal, eles estão começando esse relacionamento. No livro não é muito retratado ainda, até porque o Alec, ele ainda está Ele ainda não quer contar para ninguém sobre o seu relacionamento com o Magnus. Ele ainda está um pouco apaixonado pelo Jace. Então ainda é tudo muito novo para ele. O Magnus, ele já, pra ele já contava para todo mundo. Ele adora, ele ama o Alec. Só que a gente não tem essa visão muito ampla do relacionamento dos dois. Nos próximos livros é mais mostrado e é lindo. Aí, tá bom. Então, o foco do Magnus é o Alec. Então ele não fica muito focando no Jace. Jace pode fazer o que ele quiser. Do nada, um dia, a Isabelle chega falando que a rainha da corte Celi, que é a rainha das fadas, das ninfas, quer maldição não, quer falar com o Jace, com todo mundo. Aí eles vão, depois de muito relutar, o Jace concorda e eles vão, aí vai Alec não, aí vai Isabelle, Jace, Clary e Simon. E o Alec fica, né, porque alguém tem que ficar meio que no lugar do Jace, e aí o Magnus fala que o Alec vai ficar, né. E aí tá bom. Aí eles vão pra corte Celi. Lá eles chegam, falam com a rainha sobre o Valentim, o Jace, todo charmoso, né? Ele quer que ela se alie a eles nessa guerra contra o Valentim. A rainha, ela está a rainha, ela gosta de drama. E aí o Jace, ele fala assim, Clary, pra todo mundo, não comam nada. E eles obedecem. O Simon, depois da experiência de ter virado um rato lá no primeiro livro, ele não vai comer nem tomar nada. E a Clary também tá de boas. Só que daí eles recebem uns aperitivos e a Clary pega e segura assim e tá bom, guarda. Nisso eles estão conversando, a Clary sente uma picada no dedo. Ela vê que é uma fada bem pequenininha e o dedo começa a tá machucado, ela coloca na boca. Calma, a gente chega lá. Quando eles estão indo embora, a rainha fala, um de vocês comeu a comida, vai ter que ficar. A Clary, todo mundo fica, não comemos. Aí ela fala da Clary, e aí a Clary fala, não, foi montagem. Foi montagem não. Não, foi tudo uma armadilha, não. Aí ela tenta sair, ela não consegue. A rainha fala, você só consegue... Tá bom. Você só conseguirá sair se receber o beijo aquele beijo que você mais quer, da pessoa que você mais quer. O Simon, tadinho, ele vai todo, né? Não, tudo bem, isso é sem problemas. Ele vai lá e beija a Clary, não adianta. Depois de muito falatório, Clary e Jace sabem da verdade, aí eles acabam se beijando. Gente, é um beijão. Nossa, gente, é um super beijo. A rainha da corte Celi pode ter tido questões, como fala, pessoais, questões egoístas para fazer isso, mas ela ajudou o fandom. Terminou o beijo, aquele climão, puro drama, todo mundo volta embora, todo mundo em silêncio, né? E aí o Simon tá pé da vida, pega nem fala tchau, vaza, porque ele não quer papo com ninguém. E a Claire fica muito chateada, porque ela não queria magoar o Simon, mas ela ia fazer o quê, né? O beijo que ela mais queria era do Jace. Aí a Claire, o Jace e a Isabelle voltam para o instituto para se arrumar, aproveitam que não tem ninguém lá. E aí eles vão se trocar, né, tomar um banho, nananã. E aí a Claire e o Jace, eles têm, sabe aquelas discussões pautadas em sentimentos? Porque aí eles falam, tipo, eu quero você, mas eu não posso ficar com você. Esse tipo de discussão. Ai, gente. Aí eles dormem, o Jace não, ele fica acordado. A Claire dorme na cama do Jace. Gente. Alguém toca a campainha. No que alguém toca a campainha, eles vão abrir, é o Rafael. O Rafael é o líder dos vampiros. E ele tá carregando um corpo. De quem? Do Simon. Por quê? Lá no primeiro livro, quando o Simon virou um rato, ele, pra se defender, mordeu a mão do Rafael e bebeu um pouco do sangue dele.
Com isso, ele teve alguns sintomas de ser um vampiro, tipo o sol incomodando um pouco, essas coisas assim. Ele começou a achar que estava se transformando em um vampiro. Só que esses sintomas teriam passado em algumas semanas. Mas na raiva, ele foi até a casa lá dos vampiros, onde os vampiros ficam, e acabou sendo transformado, morto, né? E aí ele vai ser transformado. Todo mundo fica desesperado, Claire se sente super culpada, e aí tem todo um ritual para o Simon se transformar, que eles fazem. Agora o Simon é um vampiro. E vocês acharam que o livro 1 que tinha drama, né? Agora vamos avançar um pouco na história, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Eles estão enfrentando o Valentim lá no navio, porque o Valentim agora ele tem um navio todo cheio de mágica, e ele abriu um portal por onde os demônios estão saindo. Aí a Clary vai atrás... Esqueci de falar. Valentim pra se vingar, porque o Jace, ele foi lá visitar o Valentim no navio, né? E aí o Valentim convidou ele pra fazer parte de todo daquela história lá, daquela revolução, entre aspas, né, na cabeça dele. O Jace falou que não. E aí o Valentim, meio que pra se vingar, pegou a Maia. A Maia é uma licântrope, ela é um lobisomem também. E o Simon é um vampiro, porque ele precisa de sangue de feiticeiro, de lobisomem, licântrope, de um vampiro, pra poder fazer toda uma magia pra espada, dos instrumentos mortais, enfim. Aí ele pegou o Simon e a Maia. E aí ele matou o Simon. Mas calma, o Simon vai voltar. Todo mundo vai salvar o Simon e a Maia. E aí tem toda aquela luta, Valentim contra... Não, Valentim tá bem de boas, né? Ele deixa os demoninhos dele fazer as coisas pra ele, né? Aí tem o Jace. Ah, né? Nessa... Calma, deixa eu falar. A Clary criou uma runa. Criou outra runa do nada, chama Destemor, que é pra pessoa não ter medo. Ela colocou no Jace, porque ele pediu. Jace foi lá lutar com todos aqueles demônios, e aí tem uma super luta. Porque um deles pegou a Clary e levou pro navio. Aí eles estão lutando. Nisso, a Inquisidora, ela tinha aprendido o Jace. E aí ele meio que se libertou de uma maneira super... Sabe? Tipo, como? Só que ela não sabe. E aí ele tá lá no navio lutando. Paralelo a isso, a ideia da Inquisidora era o quê? Ela troca o Jace pelos instrumentos mortais, né? Com o Valentim. Só que ela não pensou, o Jace até avisou, mas ela não acreditou, que o Valentim ia falar. Não, querida. E aí ela ficou tipo pasma, porque o filho dele, o Valentim, nem ligou. Jace tentou avisar, ela não quis, né? Porque a história é o quê? O Valentim... O braço direito do Valentim no passado era o Luke. Luke virou um licântrope. Valentim, tipo, não queria mais saber dele. Então, ele convocou um outro, o Stephen. E o Stephen, ele foi por livre e espontânea vontade. O Valentim não forçou ele. Mas o Valentim sabe ser muito persuasivo. Aí o Stephen entrou pro ciclo e mudou toda a vida dele pelo Valentim. E aí o Stephen acabou sendo morto. E o Stephen é filho da Imogen. Era filho da Imogen. E ela criou uma mágoa muito grande pelo Valentim. E uma raiva, e ela quer se vingar. Então, quando o Valentim não aceita o Jace como moeda de troca, ela fica pasma. E ela percebe como ela errou. Até porque o Valentim fala que o Jace é, tipo, ingrato, porque não quis ir pro lado dele, recusou a oferta dele de se juntar a ele. E a Imogen fica, tipo... Ela percebe o erro dela. Aí todo mundo vai lutar. A conclave inteira vai para o navio. E todo mundo luta, mas são muitos demônios. Até que, tipo, no meio daquela confusão toda, a Clary pega e cria uma runa. Do nada, a runa desmonta o navio. Literalmente. Tipo, tira todos os parafusos, toda a estrutura que segura o navio, desmontam com a runa da Clary. E, gente, era o único jeito. Porque enquanto eu lia, eu pensava, como que vai acabar isso daqui? Não imaginava como iam acabar com aquela luta. E o Valentim fugiu, né? Com a espada e com o cálice. Cenas do próximo capítulo. Aí, passou um dia, acho. Uns dias, né? Porque a Claire ficou muito, tipo, exausta de criar aquela runa. E aí ela tava conversando com o Luke falou, e eles estavam conversando sobre o Luke ser apaixonado pela mãe dela, né, que ela não sabia, mas que ela acha que a mãe também é apaixonada pelo Luke. E que, tipo, todo mundo tem que ter o direito, pelo menos, saber, né, que o outro tá apaixonado pra tomar uma decisão. E aí a Clary, tipo, tem um estalo e ela fala, eu vou lá falar com o Jace. Chega lá, ela fala com o Jace, a gente já fica tipo, meu Deus, será? Não. Aí eles se sentam, né, vão conversar e tal. É aquela coisa, a Clary, tipo, ai, agora eu vou falar. Aí no que ela vai falar, o Jace fala, posso falar primeiro? Aí você já sabe, né? Já sabe que...
Aí o Jace fala, não, você tinha razão, porque antes o Jace tinha falado pra eles viverem esse amor escondido. E a Claire falou que não. E aí ele falou, não, você tinha razão, nós não podemos magoar aqueles que se importam conosco, é melhor sermos irmãos mesmo, é isso que você queria, né? Aí a Claire fala, era isso que eu queria. E aí a gente fica, não, não era isso que ela queria, e nem você, Jace. Mas eles acabam sendo os irmãos que não são, e aí o livro termina com a Claire tendo uma oportunidade de finalmente acordar a mãe dela. Sobre a leitura, esse livro eu fiquei um pouquinho menos entusiasmada como foi em relação à leitura de Cidade dos Ossos, é o primeiro livro, mas bem pouquinho, sabe? Tipo, coisa mínima. Enquanto em questão de entusiasmo, Cidade dos Ossos eu ficava tipo 100% entusiasmada, por exemplo, em Cidade das Cinzas eu fiquei 95%, 97%. Nesse sentido. Porque é tão bom quanto, gente. É porque aquela história é o drama, sabe? Talvez seja porque a Claire e Jace são irmãos, mas não, isso faz a história mover, né? Enfim, porque o livro é muito bom. Até nas partes que eu via que tinha textão, sabe? Aquela narração, e aí você fica tipo, meu Deus. Até essas partes eram boas. Porque é aquela coisa que você quer saber o que vai acontecer. Quem tá falando eu te amo aqui? Então até essas partes são bem tipo, nossa, o que tá acontecendo? É muito bom esse livro, a leitura muito gostosa, muito fluida, é bem escrito e estruturado. A Cassandra escreveu super bem, ela criou todo esse mundo que você se sente dentro da história, vivendo tudo aquilo com os personagens, assim como no primeiro livro, é tão bom quanto. É aquele livro, aquela história que fica na sua cabeça depois que você termina. Então eu terminei esse livro e eu ficava tipo, eu devia estar fazendo alguma coisa. O que era? Lendo o livro. Ou então, tipo, nossa, por que eu tô me sentindo meio estranha, sabe? Não preocupada, mas tipo, sabe quando você fica pensando em alguma coisa? Aí eu pensava, ah não, isso é coisa do livro, tá tudo bem. Então é esse tipo de livro que fica na sua cabeça e você fica pensando. É o tipo de história que dá pra deixar com ressaca literária. Porém, como tem os outros livros, você não fica de ressaca literária. Pelo menos comigo é assim, né? Pode ser que tenha alguém que fique. Instrumentos Mortais é uma série com 6 livros, então temos Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, aí tem Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. Instrumentos Mortais ainda tem uma série que acho que conta antes, que chama As Peças Infernais, mas essa eu não sei, tipo, nada sobre essa série. Eu preciso, depois que eu terminar de ler essa, eu vou procurar outra pra ver sobre o que é. E esse foi o vídeo de hoje, resenha de Cidade das Cinzas, segundo livro da série Instrumentos Mortais, escrito por Cassandra Clare. Me contem nos comentários se vocês já leram algum livro dessa série, se já leram a série toda, o que acharam. Vamos falar sobre essa história. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos!